Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no capítulo 25 de 1 Samuel, e o versículo 20. Uma das histórias que mais rasga o meu coração na Bíblia é a história de Davi. E eu não sei quantas vezes o Senhor já falou comigo através dessa palavra. Cada nuance, cada detalhe da história de Davi mexe com o meu coração. Porque como é fácil levantar e como é fácil cair. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nós somos tentados o tempo todo. Em 1 Pedro a Bíblia vai dizer que Satanás, o vosso acusador, anda em derredor buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia também vai nos dizer que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, para os guardar e os livrar. Então eu fico olhando que é o Filho de Deus, depois os anjos do Senhor que são conservos dos servos de Deus, e depois o acusador que ruge como um leão. Mas a Bíblia diz que o leão da tribo de Judá é o nosso Deus. Não significa que vai ser fácil. Então eu quero ler com vocês esse texto. Depois nós vamos traçar um paralelo lá em Colossenses. E 1 Samuel 25 e 20 diz assim: enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. E o 21, Davi tinha acabado de dizer aos seus servos: de que valeu ter feito tudo certo? Numa outra tradução: de que adiantou guardar os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse, se ele pagou o bem com o mal? Agora vamos correr lá para Colossenses capítulo 3. E esse deveria ser o texto áureo dessa igreja, porque a comunidade do Amor Church tem um amor aqui embutido na sua forma de ser igreja, que já contagiou o nosso coração. Colossenses 3 e o versículo 12 a seguir. Colossenses 3 e 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E o texto áureo dessa igreja é o 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então nós vamos falar de cansaço e amabilidade. Cansaço e amorosidade. Nós vamos entender nessa palavra que o Senhor tem para o nosso coração, como o cansaço da nossa alma, como os nossos olhos, às vezes com os óculos da tristeza, ou os óculos olhando para o que é injusto, para aquilo que não apetece, não agrada ao nosso coração, se distancia daquilo que Deus nos pede para ser enquanto filhos. Porque você já parou para pensar que nós somos filhos do amor? Deus é amor. Em Cristo nós somos feitos co-herdeiros da glória eterna com Cristo, da glória eterna de Deus. Por meio de Cristo, Ele agora nos chama de filhos. E se nós somos filhos do amor, e Efésios vai pedir para que nós sejamos imitadores de Deus, como filhos amados, o amor também tem que ser parte da nossa essência, amém? E eu aprendo isso profundamente com Abigail. A Bíblia diz que Samuel faleceu. Samuel havia ungido Davi na casa de Jessé. E agora, além de toda a situação que Davi está vivendo, ele ainda está chorando a morte do profeta, daquele que era um referencial para ele. A Bíblia diz que Israel olhou as nações ao redor e todas tinham um rei. E Israel disse: Deus, nós também queremos um rei. E a Bíblia vai dizer que Deus olha para eles e é como se Deus dissesse: mas eu não sou suficiente para vocês, eu não sou o bastante. Eles dizem: não, nós queremos um rei. E eles escolhem um rei. Eles escolhem o mais alto, o mais bonito, de melhor aparência, Saul.
E eles escolhem Saul, que agora vai ser o primeiro rei de Israel. E a Bíblia diz que um dia Deus começa a olhar as ações de Saul e ele diz: não, eu não quero mais Saul como rei do meu povo. E ele chama Samuel e diz: desce à casa de Jessé, porque tenho me provido de um rei lá. E nós conhecemos a história. Saul desce, ele pensa que de novo o padrão é o mesmo, então ele olha os altos, os fortes, os filhos guerreiros, mas Deus diz: não, dessa vez não é no padrão dos homens, dessa vez é no padrão do céu. E quando terminam os mancebos, ele pergunta para o pai: acabaram os meninos? Porque Deus não escolheu nenhum daqueles que ele havia entendido que poderiam ser pela aparência. Tanto que o Eterno corrige dizendo: ô Samuel, não olhe com os seus olhos terrenos, não olhe a aparência. Eu escolhi diferente dessa vez. E aí chega Davi, o menor, que estava guardando as ovelhas, azeite é derramado sobre a sua cabeça. Só que do momento da unção até o momento de assumir o trono, existe uma distância. E nessa distância muitas coisas começam a acontecer. A Bíblia diz que agora um espírito maligno, autorizado da parte de Deus, vem e toma Saul. E quando isso acontece e ele fica possesso, inquieto, a Bíblia diz que ele então pede para que tragam um músico, para que façam alguma coisa. Ele precisa ficar liberto daquilo. E alguém, um dos seus servos, diz: eu conheço um músico. Eu conheço um músico que é muito gente boa. Alguém conhece músico gente boa aqui? Eu conheço. Conheço um músico que é muito gente boa, gente. Ele disse: eu conheço. Ele ainda é agradável. Ele é de gentil aspecto. Ele é fácil de conviver. Ele é fácil de gostar. E o Espírito do Senhor está com ele. Então trazem Davi, que ao tocar a sua harpa, faz com que o espírito maligno saia de Saul. Ou seja, Davi começa a participar da vida do palácio. Só que ele ainda não é rei. O posto está ocupado. E a Bíblia diz que um dia, agora ele está numa outra função, porque quando Deus chama você, Ele te prepara em todas as frentes. Ele te prepara em todas as coisas. O guardador de ovelhas, o arpista, o salmista também é um funcionário de seus irmãos, também serve a seus irmãos. Agora seus irmãos desceram para a batalha, porque tem um gigante afrontando o povo de Deus. E o pai diz: ó, pega queijo, pega pão, pega leite, pega um pouco de carne, leva lá para os seus irmãos que estão no fronte. Davi pega a cesta de alimentos e vai até o campo de batalha. E quando chega lá, vê Golias afrontando o povo de Deus. E ele chega para um de seus irmãos e diz: o que está acontecendo aqui? Por que ninguém enfrenta esse gigantão? E um dos irmãos olha para ele e faz uma malcriação com ele. E diz: menino, larga a mão de ser enxerido. Por acaso você vai fazer alguma coisa aqui? O que você tem que se meter aqui? Deixa o pão e vai, zarpa, sai. Só que quem é chamado, quem é escolhido, diante das coisas que ferem o eterno, diante das coisas que ferem princípios, não consegue ficar quieto. Davi, que já andava ali às voltas na casa do rei, que entrava nos seus aposentos, que tocava a sua harpa, sabe a quem ir? Ele vai a Saul. Ele diz: olha, eu já matei um urso que queria estraçalhar as ovelhas de meu pai, já enfrentei um leão, eu vou enfrentar esse gigante. Saul quer colocar a sua indumentária em Davi, mas não cabe. Davi faz o que ele sabe fazer. Vai lá, pega a sua funda, enfrenta Golias e o vence. E a Bíblia diz que aqui começa um grande problema. O primeiro problema é que Saul tinha prometido a filha mais velha em casamento para quem vencesse o gigante. E agora ele volta atrás, ele entrega Mereabe, a mais velha, para outro homem, porque quando ele vê que é Davi que venceu, o problema já estava criado, porque a Bíblia vai dizer que quando Davi entra na cidade com a cabeça de Golias numa espada, as mulheres começam a cantar: uhul! Saul matou milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E a Bíblia diz que nesse momento, ao ouvir a canção das mulheres, ódio tomou conta do coração de Saul. Saul odiou a Davi. Os ciúmes do trono, os ciúmes da cadeira, os ciúmes do posto, fez com que ele dissesse: como assim? Ele é mais famoso do que eu.
Como assim? Ele é mais ovacionado do que eu. E ele pega Mereabe e entrega para outro marido. Mas Davi venceu, ele tem um acordo público, ele descobre que Mical ama Davi. Olha como Davi estava inteirado na casa. Ele fala, casa com Mical mesmo. Pode ser Mical. Só que começa um tempo de perseguição. Eu amo a história de Jonatas com Davi, porque a Bíblia diz que agora Jonatas também se aproxima de Davi e eles se afeiçoaram de alma. Sabe quando você conhece uma pessoa e ela vira sua irmã de imediato? Sabe quando você conhece alguém e existe uma conexão? Foi a conexão que aconteceu com a gente, viu, pastora Ayla? E ainda minha irmã me manda uma mensagem dizendo, Jússi, como pode ela ser tão parecida com você? Disseram que somos parecidas. E eu disse, encontrei uma outra irmã. Tem gente que a gente gosta fácil, se afeiçoa com facilidade. Foi o que aconteceu com Davi e Jonatas. E a linguagem de amor dele era presentes, igual a minha. A Bíblia diz que Jonatas tira a espada, a capa, a cinta e fala, ó, temos um selo, leva. Não, eu quero presentear você. Mateus sabe, né? De vez em quando fica sapato, bolsa, vai ficando um pedaço de mim por onde eu passo Bíblia. Eu não me canso de comprar Bíblia. Porque se o Senhor fala, deixa Jússi de presente, eu deixo. Era a linguagem de Jonatas. E agora Jonatas começa a orientar Davi, fala, meu pai está com raiva de você. Meu pai está com raiva de você, ele quer te matar. Ele está armando uma emboscada, não vem para esse café não. Não senta nessa mesa de banquete não, porque ele está procurando ocasião para te matar. Um dia Mical manda Davi pela janela, faz ele fugir, põe travesseiros e cobertores na cama, porque os homens de Saul estão vindo, e quando eles entram na casa, vão direto na cama para matar Davi, e quando puxam a coberta, só tem travesseiro lá. E aí o pai fala, Mical, você me traiu, como assim? Ela diz, não, meu pai, ele me obrigou, e ele fez uma pressão, na verdade ela tinha ajudado Davi a escapar. E agora não tem jeito. Davi se torna errante, fugitivo, foge para as montanhas. E ele passa a viver como os homens errantes de seu tempo. Ele não pode entrar na cidade, o rei quer matá-lo, tem um exército atrás dele. E a Bíblia diz que ele vai para as montanhas. E lá está todo tipo de gente. Gente que também cometeu crimes, encontrou problemas na sua comunidade. Agora eles andam pelas montanhas. E eles vão fazendo determinados serviços. Então eles chegam a um campo, guardam as ovelhas, cuidam ali dos animais, junto às pessoas que são servos dos donos dos animais, e trocam esses serviços por comida, por água, por pouso, por carne. Eles vão vivendo dessa forma. E a Bíblia diz que Davi, que é chamado, escolhido, separado, tem uma graça tão grande sobre ele, que ele reúne os homens que estão também andando como ele, e faz deles os seus valentes. Ele agora os arregimenta num grande exército para si, e eles vão cuidando de ovelhas, vão cuidando de pastos, vão cuidando de animais, e é assim que eles chegam aos homens de Nabal. E eles ficam ali, enquanto está acontecendo o manejo, quem sabe esse rebanho está sendo levado para um outro lugar, mas eles ficam ali, nos tempos em que esses rebanhos estão nas montanhas, ajudando a cuidar, a pastorear. Davi volta para a sua origem, porque quando as coisas ficam muito difíceis, Deus sempre vai lançar mão de tudo que você sabe fazer. Deus não vai pedir para nós em dias difíceis, para que a gente faça coisas que nós não sabemos, habilidades que nós não temos. Deus tem prazer em usar um conjunto que eu gosto de chamar de vocação, habilidade, dom, chamado e ministério. E eu sempre brinco que vocação nasceu conosco. Vocês conhecem uma criança vocacionada a falar? Alguém tem uma criança assim em casa? Sara. Sara chegou aqui ontem, olhou para mim, primeira vez que me viu, olhou no meu rosto e disse: como você está bonita, que batom maravilhoso. Gente, não é uma líder nata, não é uma comunicadora nata. É claro que eu abri a bolsa, dei o batom, dei a bolsa também, dei a sombra. Falei, não, fica para você, já que você gostou. E ela nem gostou, né? A gente conhece uma criança vocacionada. Aquela criança na pré-escola fala e conversa, e a professora fala: gente, esse menino engoliu uma vitrola. Em casa a mãe tem horas que precisa falar: shh, mamãe precisava só de um pouquinho de silêncio.
Alguém tem uma criança assim em casa? Não cale seu profeta. Não cale seu profeta. Deus tem um propósito para essa vocação. Vocês conhecem uma criança líder? Que lá na pré-escola decide a brincadeira, chama as crianças e decide quem vai ser de qual grupo. Alguém conhece uma criança assim? Alguém foi uma criança assim? Isso é liderança. Olha uma criança aqui. Como é que é seu nome, príncipe? Isaac. Tem um futuro pastor ali. Pastor gestor ainda, viu, pastor Ernesto? Deus vocaciona porque Ele tem propósito. Então vocação nasce conosco, amém? A habilidade a gente adquire. Habilidade a gente compra. A gente vai buscar, vai treinar. Davi teria acertado uma pedra na fronte do gigante se ele não tivesse treinado tiro ao alvo com seu estilingue? Habilidade a gente adquire, treina, adquire, treina. Quer ser habilitado na pregação da palavra? Leia, se dedique, se debruce, leia de novo, faça devocional, estude de novo. Quer ser habilitado para algo especial no reino? Quer tocar como esse tangedor, como Mateus? É uma referência para mim, musicalmente. Dedique-se. Ele passa, às vezes, vai tocar no final de semana, passa horas treinando o dedilhado para ter agilidade. E toca desde os 8 anos de idade. Ele precisaria treinar ainda? Precisa. Porque se ele fica uma semana sem tocar, ele diz, os dedos enrijecem um pouco. Prejudica a mobilidade. Sabe o que Deus está ensinando para nós? Que quando Ele te chamou vocacionadamente, Ele precisa que você treine a habilidade. Por isso por um tempo Ele te põe por trás das ovelhas de seu pai. Por isso por um tempo Ele permite que você fique naquele trabalho. Por isso Ele te plantou nessa família onde você nasceu. Tem habilidades sociais que a gente só desenvolve na família onde Deus nos plantou. Se vocês conhecessem a minha mãe, vocês iam fazer o que todo mundo faz. Jussi, você tem certeza que ela é sua mãe? Pensem numa mulher que é uma leoa. Ela fala alto, ela é espivitada, ela é expansiva, ela dirige carreta. Meu pai não dirige. Um dia sofreu um acidente com minha irmã caçula aos 4 aninhos, nunca mais tocou num carro. Minha mãe pega um caminhão e atravessa o Paraná. Por que Deus planta a gente numa casa onde o pai fala, ô Jusimária, você pode... E a gente fala, o que, pai? Desculpa, não entendi. E a mãe fala, pelo amor de Deus, quem deixou esse chinelo aqui? E meus amigos, quando eu era pequena, eles falavam, olha lá, a louca da sua mãe está gritando para vocês voltarem para casa. Porque ela chamava a gente pelo eco. Quando a gente ia brincar num parquinho perto de casa. É Deus preparando a gente na família certa. Porque Ele vai trazer para nós a medida certa de ousadia, a medida certa de mansidão. Vai ter o tempo de ser a mãe, vai ter o tempo de ser o pai. Porque você é 50-50, 50-50, não tem para ninguém. Os dois estão aí. Habilidade a gente adquire. E convivendo em família, a gente se habilita para conviver em sociedade, para conviver como igreja, para conviver como comunidade. Porque numa família, principalmente numa família grande, como diz o pastor Cláudio Duarte, tem de tudo. Tem desde o juiz até a meretriz. Deus te habilita. Só que daí vem dom, chamado e ministério. E dom, chamado e ministério, quem dá é Deus. Mas Ele sempre vai respeitar a vocação e a habilidade. Vocês estão entendendo essa palavra? Davi volta para as montanhas e vai cuidar de ovelhas para receber comida, água, pouso, porque ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, enquanto ele não se assenta no trono de Israel. Só que no meio dessa jornada, o coração de alguém que é ungido em casa, que já tocou e o rei foi liberto, que já venceu um gigante, que já entrou na cidade com as mulheres cantando que Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Agora esse homem andando errante nas montanhas, comendo se derem da comida favoravelmente a ele. Um dia quando ele pede a Nabal, e o servo vai então à casa de Nabal pedir comida, e Nabal diz o quê? Esse filhozinho de Jessé? Ele está pensando que eu não sei quem ele é? Hoje em dia eu conheço gente da laia dele que anda por aí se escondendo, fugindo de seu senhor.
E o servo de Davi volta e diz: ó, Nabal diz que não vai dar nada não. Eu acho que miou o churrasquinho, porque ele está assando uma carne boa lá, mas diz que para filhozinho de Jessé ele não vai dar não. Nessa hora Davi se perde do propósito. Nessa hora Davi se enfurece com uma fúria, que talvez seja o derramar de tudo que ele vem vivendo. O cansaço da alma dele grita tão alto que ele esquece o propósito. E a Bíblia diz que ele fala o quê? Ele me injuriou desse tanto. Coloquei a espada na cintura. Eu não me chamo Davi se amanhã amanhecer um homem vivo da casa dele. Nós vamos descer lá e nós vamos arrebentar com tudo. Nós vamos matar todo mundo. Porque ele vai ver que tem homem aqui, filhozinho de Jessé, agora ele vai ver quem é Davi. E a Bíblia diz que Abigail também foi avisada do que está acontecendo. Um servo disse: minha senhora, vai dar ruim, corre, porque Davi é valente. Um monte de gente anda pelas montanhas e ninguém diz Davi e seus 600 valentes. Davi é valente, tem 600 valentes com ele. E a gente conhece a história. E a Bíblia diz que quando Abigail vai indo em direção a Davi, ele também vem descendo a montanha. E num determinado momento, e esse texto sempre para meu coração. A primeira vez que eu li essa história, assentada aos pés do meu Gamaliel, meu avô Sebastião, meu primeiro pastor. Ele parou comigo, eu tinha 9 anos, ele disse: está vendo, filha? De vez em quando a gente vai cansar de caminhar com Deus. De vez em quando a gente vai cansar de fazer a coisa certa. De vez em quando a gente vai cansar de obedecer. Mas você está vendo como a gente não pode cansar? Porque se a gente cansar, a gente faz o que não devia. Nunca esqueço do meu avô ministrando isso sobre mim. Davi olha para os seus homens e ele faz o primeiro questionamento que um coração cansado faz: valeu a pena? De que valeu ter feito tudo certo? A gente guardou as ovelhas, nada se perdeu, a gente não matou nenhuma para comer, porque nós somos honestos. A gente guardou e nada se perdeu. Mas valeu a pena? Será que está valendo a pena fazer tudo certo? Será que vale a pena todo esse sofrimento? De que valeu ter feito tudo certo? E eu paro aqui para te perguntar se essa também não é a questão da sua vida. Jússi, às vezes parece que não vale a pena. Às vezes parece que Deus não está ouvindo. Às vezes parece que Ele não está vendo. Eu disse a vocês que nós temos 19 anos de casados. E nós esperamos um bebê. Ainda esperamos um bebê. Mas aos 15 anos de casados o bebê veio. E aí nós fomos ao ultrassom e ouvimos o coração do Noah, meu filho. E a gente celebrou porque 15 anos depois... E a gente disse: uau! E a gente não acreditava quando nós entramos naquele médico ultrassonografista e aquele bebezinho pequenininho mexendo dentro da barriga e o coração batendo muito forte. E a gente celebrou e vibrou e recebi presente da minha sogra, da minha cunhada, me encontraram na porta do ultrassom, levaram uma roupinha e a gente estava como quem sonha. Fomos ver o que era o bebê, um menininho, o chamamos de Noah. Mas perto do 5º mês, o Senhor pediu o Noah de volta. E pensem, como eu disse ontem, essa é a minha área principal dentro do consultório. Eu recebo gestante todo dia, recebo bebê todo dia. Dentro da psicanálise sou especialista em psicoembriologia. Recebo tentantes, recebo mães que vivenciaram abortos espontâneos. Recebo mães que estão em processo de FIV, de inseminação artificial. Mas agora era a minha vez e eu precisava me acolher. E um dia, numa madrugada, eu me lembrei muito do salmista. Na hora em que eu senti aquilo, eu me lembrei do texto: ventos de morte me cercaram. Porque foi num momento, acordei de madrugada e foi uma sensação como se a vida tivesse saído de mim. Era o Espírito Santo me avisando. Pela manhã, um sangramento.
Corremos para o hospital, corremos para os médicos. E algumas horas depois, às 10 horas da manhã, constatação: o bebê não tinha mais batimentos. Eu havia perdido Noah. Uma entrada no hospital, inúmeros procedimentos, tentativas inúmeras de que aquilo fosse o menos invasivo possível. 4 dias internada. Os médicos lutando para que eu não fosse para o centro cirúrgico. Mas não teve jeito. E eu me lembro de no 3º dia, virar o rosto para a parede, como Ezequias, e dizer: Deus, onde estás? Por quê? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? Porque quando a alma está cansada, quando o coração está arrebentado, quando a gente não sabe o porquê estamos passando pelo que estamos passando, o cansaço toma conta da gente e a gente se afasta do propósito, a gente se esquece de quem tem o dono, de quem é o dono, de quem tem autoridade sobre a vida, sobre a morte. O sim, o não e o amém pertencem a Ele. Mas nessa hora não pergunta para a gente, não vem falar crentez conosco, que a gente não quer ouvir crentez. Deus sabe, Jússi, tudo está na vontade dele. Nessa hora a gente diz: me deixa. Eu me lembro que dias depois, um casal de pastores chegou na nossa casa, amigos queridos, vieram sem aviso, nós os amamos. Mas eu disse ao meu esposo: diga que eu tomei remédio, estou com muita dor de cabeça e que eu estou descansando. Eu não levantei para recebê-los. E eu fui ficando na minha dor e na minha amargura. Chorei muitas e muitas manhãs quando eu ficava sozinha. E um dia o Senhor falou comigo. E Ele disse: filha, antes você conhecia a dor das minhas princesas só de ouvir falar, só de estudar nos livros, só de ler na teoria. Antes você as acolhia e o fazia muito bem, mas você não podia imaginar o que elas estavam passando. Mas agora você pode acolhê-las com o coração, com a alma, com a mente, com a técnica, com a habilidade da terra e com a sabedoria do céu. Demorou 1 ano para eu voltar a atender gestantes. Mas no dia em que a primeira, eu não podia dizer não a ela, volta ao consultório, ela estava perdendo gêmeos pela 2ª vez. E o Senhor me disse: sua dor é grande? Tem gente sofrendo também, tem gente chorando também, tem gente se arrastando também. Levante-se, 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 faça o que Deus te chamou para fazer. Seja Abigail na vida de um Davi. Levante-se. Abigail está colocando sua dor no bolso, a dor de a dor de um marido louco. Quando ela chega diante de Davi, ela fala: meu Senhor. Ela se prostra e diz: fui eu que errei, me perdoe. Meu marido é louco, ele não sabe o que faz. Ela guardou a dor de um marido louco, ímpio, que fala sem pensar, que toma decisões precipitadas. E ela foi usar de amabilidade, de amorosidade para com o seu povo, porque todos os seus se perderiam se ela não tivesse agido. É a sua amorosidade diante de um coração cansado que faz o coração cansado repensar em desistir. Ele deixa de querer desistir, ele deixa de querer abandonar aquela decisão que já havia sido tomada no seu coração. E sabe como esse texto se encerra? E eu já estou quase encerrando. Esse texto se encerra com Abigail, que é tipo do Espírito Santo no Antigo Testamento. Com Abigail consolando Davi com a promessa. Ela diz: eu vim para te impedir de cometer um ato precipitado,
para não acontecer de naquele dia, quando você se assentar no trono de Israel, quando o Senhor te fizer rei, como Ele prometeu naquele dia que Samuel deita azeite na sua cabeça na casa de seu pai, para não acontecer que você tenha sangue inocente nas mãos. Não será bom que o futuro rei de Israel, quando se assentar no trono que Deus disse que você se assentará, carregue sangue inocente nas mãos. Quanto amor em Abigail. Quanto amor. Queria que você nessa manhã parasse e refletisse sobre quanto amor você tem derramado sobre quem está cansado. Como você tem tratado quem está cansado. Gente cansada é cansativa. Porque você tem que ligar de novo, tem que chamar de novo, tem que passar a pegar de novo, tem que bater na porta de novo, você tem que mandar um versículo de novo, você tem que chamar para a conferência de novo, você tem que trazer para o culto do domingo de novo. E ele continua querendo desistir, ele continua cansado, ele continua sem rumo, sem norte, sem ver a resposta. Você tem que pegar pela mão mais uma vez e conduzir. Só que se Deus te chamou para ser Abigail na vida de alguém, mantenha o amor, que é o elo perfeito. Não desista, não pare de cozinhar com amor, mãe. Não pare de pegar o chinelo que está lá de novo. Não pare de separar a roupa. Não pare de dizer, filho, não é por aí. Criança, mas não é assim que faz, não é assim que fala. Vamos. É um amor cansativo às vezes. Não cansativo de desistir de um filho, mas cansativo porque você fala 1000 vezes. Não desista. Queria que você se colocasse de pé. E queria que você se lembrasse que Deus agora te chama como Abigail do seu tempo. E Ele diz isso em Colossenses, através de Paulo aos Colossenses. Ele diz, você agora é um povo escolhido, você foi separada, você já entendeu o propósito, você já sabe quem você é em Deus. E porque você sabe, revista-se de profunda compaixão, de mansidão, de humildade, de paciência. Você precisa suportar o seu Davi em amor. E você, Davi, que talvez seja o cansado da história, precisa entender que Abigail não veio para te deixar numa situação vexatória. Abigail se coloca diante de você por amor ao propósito, à promessa, ao Deus que fez a promessa, porque entende o ministério, o chamado que estão sobre a sua vida. Eu vou encerrar. E eu vou encerrar com um testemunho cantado, que também é um convite. Eu estava em São Paulo num congresso de jovens, eu tinha perto dos 19 anos. E na Assembleia de Deus, como é de costume, os grupos cantam e alguém recebe uma oportunidade. E eles então chamaram uma moça para contar o seu testemunho, uma das jovens participantes do grupo principal do congresso. E ela foi ao altar. E quando ela foi ao altar, ela disse, olha, eu era usuária de drogas. Eu saía de casa, minha mãe tinha sabão. Eu saía de casa, eu tinha jaqueta. Eu saía de casa, eu tinha tênis. Quando eu voltava, eu não tinha mais. E um dia cansada, chovendo, descalça. Eu nunca havia ouvido falar sobre Jesus, sobre Deus. Mas eu ergui os olhos para os céus e disse, tem alguém aí? Estou precisando de socorro. E fui para casa. Dias depois, num domingo, um grupo de evangelistas bate na porta da minha casa. Falam de Jesus para minha família, entregam um folheto. E no folheto tem o texto de Apocalipse 3:15. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio com você. E essa moça leu aquilo, eles foram embora, mas durante toda aquela semana, esse texto colou no coração dela. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio. E um dia, no sábado pela manhã, ela abriu a janela, olhou para o céu e disse, tá bom, eu abro a porta, eu abro a janela, a casa é sua, fique nela. Pegou o folheto, pegou o endereço, foi à noite para a igreja, entregou a vida a Jesus e essa história mudou.
anos depois, tinha um piano na nossa sala de jantar, chegamos para o almoço. E o Mateus disse: amor, eu tenho uma melodia na cabeça. E eu disse a ele: eu tenho uma letra no coração. Eu nunca soube o nome dessa moça, ela ainda não se manifestou. Eu canto essa canção em muitos lugares. Então eu a chamo de Felipa. Essa é a história dela. Eu ando descalça, eu volto pra casa, me tranco no escuro, eu nem quero chorar, mas choro em silêncio. Penso que ninguém ouve, minha alma anseia por alguém que eu não sei nem chamar. Então abro o peito e rasgo minha alma. Penso não ter jeito, eu perco a calma. Sua voz me consola, dizendo: não temas, espera meu filho, teu socorro eu posso ser. E ela ora, eu abro a porta, também a janela. A casa é sua, por favor, fique nela. E a história muda. Agora não temo mais, não tenho mais medo algum. Todo receio já se foi com sua luz. E eu grito bem alto: socorro chegou. Eu quero, Senhor, entre, fique por favor. E a oração: eu abro a porta, também a janela. A casa é sua, por favor, fique nela. Você pode orar isso comigo? Eu abro a porta, também a janela. A casa é sua, por favor, fique nela. Eu posso orar, pastor Ernesto? E eu quero que você ore isso dessa manhã de uma forma especial. Talvez você entrou aqui cansado como Davi. Talvez você entrou aqui precisando ser mais amável como Abigail. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas eu queria que você não só orasse isso do seu lugar, mas eu queria que, se você se sentir à vontade, você saísse do seu lugar e viesse orando isso ao altar. Vem, filho, vem, filha, vem dizendo: ei, Senhor, ei, Senhor. Eu abro a porta, também a janela. A casa é sua, por favor, fique nela. Vem. Eu abro a porta, também a janela. A casa é sua, por favor, fique nela. Vem. Enquanto você vem dizendo a Ele do que você precisa.
Talvez você precise de força para um cansaço que tomou conta de você, e você já não consegue ver, não consegue enxergar, você já não consegue entender o propósito, o chamado, a vocação, o ministério, o dom. Está tudo bagunçado. Talvez como Abigail você também esteja cansada, mas Deus te convidou a pôr a dor no bolso e a exercer a amorosidade, a amabilidade, espírito de conselhos, persistência, insistência. Nessa manhã, como filhos do Deus Altíssimo, nós estamos diante daquele que fortalece as nossas forças, que nos enche de coragem, que nos enche de força, nos faz voar como águias, nos faz correr mais um pouco e não nos sentirmos cansados, porque os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Não o cansaço dessa vida onde a alma é atingida pode cansar o corpo, como o apóstolo Paulo por fora pode entender que está desgastado, mas contudo o espírito se renova em Deus. Nós podemos orar, Senhor, prostrados na Tua presença, como filhos amados, nós nos colocamos diante de Ti, dizendo: ah, Senhor, quando as dores da vida transbordarem, quando o nosso balde encher e quiser derramar, traz uma Abigail para nós. Traz uma Abigail, que lá é tipo do Teu Espírito Santo e aqui já está, porque o Teu Espírito Santo já habita e Ele consola, Ele é o Paráclito divino. E Ele chora com gemidos inexprimíveis quando a gente nem consegue orar. Já está. Traz à nossa memória o que nós já temos. Para aqueles levantados como Abigail nesse tempo, fortalece a cerviz, dá graça às células, ao corpo físico, aos ossos, à mente, para que eles continuem preparando pães, bolos, figos, uvas passas, vinho, mosto, cordeiro assado com hortelã, porque eles vão fazendo, vão preparando, vão fazendo, eles nem sabem porquê muitas vezes, Senhor, mas as reservas são usadas em tempo oportuno. Nós oramos, certos de que é o Senhor quem levanta o homem do monturo, de que é o Senhor quem refaz as suas forças, o toma pela mão direita, o traz de um lugar lamacento e lodento, e põe os seus pés sobre uma rocha, e a rocha é Cristo. Obrigada, Senhor, por falar conosco nessa manhã. Fortalece o nosso coração, mantém o amor, o elo perfeito, unindo essa igreja, unindo as famílias, unindo os teus filhos ao propósito. Essa é a nossa oração. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Abrace alguém. Sabe o que é isso? Graça. Isso é a graça que chega e transforma qualquer dor. Foi isso que alcançou Felipa, foi isso que alcançou você. Graça, preciosa graça, imerecido, imensurável favor. Pela última vez, cante. Eu abro a porta, também a janela. A casa é sua, por favor, fique nela. Você pode voltar para o seu lugar abençoado, refeito, dizendo: Senhor, é verdade essa oração.
É real esse pedido. E a partir de hoje, toda vez que a dor vier, eu hei de declarar: ah, Senhor, a casa tem dono. A casa tem dono e o dono da casa é o próprio amor. Eu abro a porta, também a janela. A casa é sua, por favor, fique nela. Só vocês. Eu abro a porta, também a janela. A casa é sua. Entre, fique nela. Isso é a graça. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe.